Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar da companhia WEG, que acabou de apresentar os resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. Após a divulgação dos seus resultados, as ações abriram com um gap de baixa no mercado e já chegaram a bater uma queda de mais de 7%. Será que a companhia apresentou maus resultados nesse trimestre? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da WEG. O objetivo aqui do nosso canal é trazer para você, investidor, o máximo de informações possíveis para ajudá-lo a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, usem essas informações aí com sabedoria. Bom, dito isso, investidores, hoje a WEG ela disponibilizou aqui a prévia dos seus resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. E após a divulgação de resultados, as ações chegaram a cair mais de 7% no pregão de hoje. E com o pregão ainda está aberto, a gente vê aqui uma oscilação considerável para as ações da WEG. Será que é uma oportunidade de compra essa queda ou realmente a empresa apresentou maus resultados? E para a gente entender isso um pouco melhor, eu trouxe aqui a release de resultados apresentados pela WEG nessa manhã. Começando aqui com a parte de destaques, começando aqui com a receita operacional líquida, comparando, obviamente, o terceiro trimestre desse ano de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, a receita líquida operacional ela foi superior, ela teve uma alta de 2,1%. Porém, investidores, quando a gente compara com o segundo trimestre desse ano, ou seja, o trimestre anterior, a queda foi de 1,2%. Já o EBITDA da companhia teve uma alta aqui de 10,9%. Isso, obviamente, comparando com o terceiro trimestre do ano passado. Porém, investidores, quando a gente compara com o trimestre anterior, ou seja, o segundo tri desse ano, o EBITDA ele caiu 5,1%. Porém, a margem EBITDA ela foi 21,5% maior. Isso representa 1,7 pontos percentuais maior do que o terceiro trimestre do ano passado. Porém, olhando para o trimestre anterior, o segundo tri desse ano, houve uma queda na margem EBITDA de 0,9 pontos percentuais. E fechando aqui os destaques, o retorno sobre o capital investido, aquele indicador ROIC que a gente sempre costuma olhar lá no site Status Invest, ele atingiu aqui 35,4% no terceiro trimestre desse ano de 2023. Ou seja, foi um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao terceiro tri do ano passado. Porém, quando a gente olha para o segundo tri desse ano, o crescimento ele foi de apenas 1 ponto percentual. E talvez essa queda na receita líquida operacional, no EBITDA e também na margem EBITDA, em relação ao trimestre anterior, tenha assustado os investidores e derrubou as ações no pregão de hoje. Olhando aqui alguns números com mais detalhes, nessa tabela aqui, investidores, a gente consegue perceber a diferença entre o terceiro trimestre desse ano, o segundo tri desse ano e também comparando aqui o terceiro tri do ano passado. Em linhas gerais, quando a gente olha para essa coluna que compara os percentuais de variação entre esse trimestre de 2023 e o trimestre anterior, a gente enxerga melhor aqui a queda na receita operacional líquida, que foi para menos 1,2%, a queda no lucro líquido, que foi de menos 4,1%, e aquela queda que nós vimos lá no EBITDA, de 5,1%. Porém, quando a gente olha aqui a origem das receitas operacionais líquidas, a gente percebe que a maior queda veio aqui no mercado externo. Ou seja, investidores, o que impactou esse resultado basicamente foi o mercado externo. E isso causou um resultado pior do que o trimestre anterior. Porém, quando a gente compara aqui o terceiro tri desse ano com o do ano passado, a gente vê aqui um crescimento praticamente em todos os números. Portanto, a WEG ela teve uma alta aqui no ROIC de 7%, a receita líquida operacional subiu 2,1%, o lucro líquido subiu 13%. Ou seja, comparando o mesmo trimestre do ano passado, os números da companhia estão excelentes. E dando uma olhada aqui embaixo nesse gráfico que mostra a receita operacional líquida, a gente percebe, investidores, que a WEG ela vem crescendo ao longo do tempo. Obviamente que a cada trimestre existem algumas variações. Por exemplo, aqui o primeiro tri de 23 foi obviamente menor do que o quarto tri aqui de 2022. E algo parecido a gente viu agora nesse terceiro trimestre, que teve uma queda aqui comparado com o trimestre anterior. Mas será que isso realmente justifica uma queda das ações de mais de 7%? Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada lá no site Status Invest para a gente olhar alguns indicadores de valuation da WEG. Começando com o indicador mais conhecido, o PL, a gente vê que a precificação da WEG está super alta. 32 de PL é um PL
extremamente alto. E a gente escuta muito o mercado dizer que a VEG está precificada aí à perfeição. Porém, dando uma olhada aqui no histórico de PL da VEG, a gente vê que a média da companhia, juntando aqui os dados desde 2011, é de 32,40. Ou seja, atualmente com esse PL ela está dentro da sua média. E se o preço das ações da companhia continuarem caindo dessa forma, pode abrir uma oportunidade de investimento para nós investidores. Dando uma olhada aqui num outro indicador que também vai comparar o preço, porém com o valor patrimonial da companhia, o conhecido P/VP, atualmente é de 9,88, um P/VP super alto comparado com outras indústrias aí do nosso mercado. E a média da VEG é de 6,78, ou seja, ela vem trabalhando aqui com seu P/VP acima da média. Ou seja, é uma empresa que não tá barata aí para se investir, investidores. E agora, olhando o LPA, que é o indicador que mostra o lucro por ação, a média da VEG é de 0,93 e atualmente está aqui em 1,09. Ou seja, desde 2021 o lucro por ação vem subindo ano a ano, e isso é bom para nós investidores. Com isso, a gente percebe que os indicadores aqui de valuation da VEG estão excelentes. E falando de indicadores de endividamento, a VEG parece uma empresa perfeita. Hoje ela não possui dívida, e sim caixa líquido para utilizar em investimentos. Olhando esse indicador aqui, dívida líquida sobre o EBIT, que mostra a capacidade da empresa em quitar as suas dívidas com a sua geração de caixa, a dívida líquida sobre o EBITDA aqui, esse indicador mostra um valor negativo. Isso quer dizer que a VEG ela tem dinheiro em caixa ao invés de dívida. Ou seja, comparado aí com outras empresas da indústria, a VEG é praticamente uma empresa perfeita. Ela não tem alavancagem e nem endividamento. E olhando aqui os indicadores de eficiência, a margem bruta aqui está na casa dos 30%, a margem líquida em 14%, o ROI, que é o retorno sobre o equity, em 30%, que é um ROI excelente, o ROIC da companhia em 24%, que também é um ROIC excelente. ROIC, investidores, para quem não sabe, é o retorno sobre o capital investido. E olhando também aqui os indicadores de crescimento, que é o CAGR das receitas, ou seja, o crescimento futuro das suas receitas, e também aqui o CAGR de lucros, a gente enxerga números excelentes para uma companhia. E obviamente toda essa perfeição em números se reflete em um PL super alto da VEG. Olhando esses números, investidores, a gente não consegue compreender por que as ações estão caindo aqui mais de 7%. Para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, eu trouxe aqui uma recomendação do banco BTG Pactual. Essa recomendação ela foi disponibilizada aqui em julho desse ano de 2023. Segundo os analistas aqui do BTG, o rating, a recomendação para as ações da VEG é de compra. E vale destacar que o preço das ações da VEG, quando essa recomendação foi disponibilizada, era de R$ 35,90. E o preço-alvo colocado aqui pelos analistas do BTG foi de R$ 50 para as ações da VEG. Dando uma olhada lá no TradingView e fazendo uma projeção desse preço-alvo colocado pelos analistas lá do BTG, se nós pegarmos o preço atual aqui das ações da VEG, que estão na casa dos R$ 32,30, e projetar lá para os R$ 50, a gente teria um ganho de capital de 54% das ações da empresa. Ou seja, investidores, um baita ganho de capital. Mas será que esse valor atual aqui das ações é um valor justo para as ações da VEG? Bom, como vocês já sabem, aqui no canal a gente sempre calcula o valor intrínseco das ações utilizando a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. E segundo a metodologia do Benjamin Graham, considerando aqui o valor atual da cotação, os indicadores de LPA e VPA e as suas métricas aqui de PL, o valor intrínseco para as ações da VEG seria de R$ 9,32. Ou seja, na casa aqui dos R$ 32,20, a gente não teria margem de segurança para investir segundo a metodologia do Benjamin Graham. Isso quer dizer que a companhia VEG ela está com as ações super valorizadas em 71%. Ou seja, investidores, aquele mito de mercado que diz que as ações da VEG estão precificadas à perfeição realmente se aplica quando a gente considera aí a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Bom, com essas informações, investidores, qual conclusão que a gente chega em relação à companhia VEG? Olhando para os seus números, a companhia ela é excelente e vem fazendo investimentos espetaculares. Os resultados que a companhia apresentou nesse terceiro trimestre não foram ruins e não justifica aquela queda de 7% nas ações. Sendo assim, na minha humilde opinião, aquela queda de 7% é apenas uma oportunidade de investimento para mim, investidor. E como eu sempre digo, investidores, o mercado no curto prazo ele é irracional e maluco, mas no longo prazo,
o preço das ações sempre acompanha os resultados da empresa. Mas e vocês, investidores, o que vocês acharam dessa queda nas ações? É uma oportunidade de compra ou será que tem algum problema na VEG que nós não estamos vendo? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.